Brasileiro fica em sexto lugar em tradicional concurso norte-americano de comer cachorro-quente. Polícia de New York City está aprendendo técnicas de jiu-jitsu brasileiro para imobilizar criminosos. 11 mil imigrantes, muitos brasileiros, se naturalizaram nos Estados Unidos no dia 4 de julho. Estado da Flórida cria lei para atrair médicos estrangeiros, inclusive brasileiros. E a gente mostra como foi o show dos Gilsons em Los Angeles durante a primeira turnê do trio brasileiro em terras norte-americanas. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um brasileiro participou pela primeira vez da mais tradicional e anual disputa de comilança de cachorro-quente que acontece em Nova York. E adivinha só? Ele conseguiu ficar em sexto lugar. Um feito e tanto para quem estreou nesse concurso. A repórter Carla Marinho conta essa história pra gente. Engolir 58 cachorros-quentes em apenas 10 minutos fez de Patrick Bertolotti, de 39 anos, o novo campeão do Nathan's Hot Dog Eating Contest, a maior e mais tradicional competição de comer cachorro-quente do mundo. And the winner is Patrick Bertolotti, 58, Nathan's Famous Hot Dogs and Buns. Milhares de pessoas acompanharam o desafio, que acontece desde 1972 em Coney Island, Nova York, no Dia da Independência. Este ano, 15 homens e 14 mulheres de diversas partes do mundo entraram na disputa de quem come a maior quantidade desse popular e tradicional lanche. Entre eles, o primeiro brasileiro na competição. O YouTube Bom de Boca, Ricardo Corbucci, compartilhou na internet a preparação quase indigesta. Ricardo garantiu a vaga na competição para representar o Brasil e fez bonito. Conseguiou alcançar a 6ª colocação. Nada mal para a primeira participação no Mundial da Comilança. No feminino, Miki Sudo conquistou o título pela 10ª vez com um novo recorde mundial, comendo 51 cachorros-quentes. Os campeões levaram para casa $20 mil e o cobiçado cinto mostarda. O Departamento de Polícia de New York está investindo em jiu-jitsu brasileiro como uma nova forma de treinamento para melhorar a performance dos agentes nas ruas. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que a ideia é que eles consigam imobilizar suspeitos de forma mais rápida, segura e sem uso de força excessiva. Este vídeo da New York PD mostra o professor ensinando a técnica chamada Safe Wrap, onde o suspeito é envolvido por 2 policiais que aplicam o jiu-jitsu. Um método eficaz controla o oponente em menos de 5 minutos e sem força excessiva. Nos últimos 4 anos, o número de policiais que recorreram a métodos de estrangulamento ou compressão dos pulmões com o joelho aumentou muito no território norte-americano e, como consequência, o número de casos de mortes não intencionais cresceram. A New York PD quer mudar essa realidade com o jiu-jitsu, dando conhecimento e domínio de técnica que resultem em ações sem riscos para todos, policiais, civis e suspeitos. As aulas ensinam técnicas que vão desde defesa pessoal, imobilização e desarme de suspeitos até o domínio de situações de risco. Além disso, a prática também vai aumentar a autoestima e o controle do estresse e ajudar a diminuir a ansiedade dos oficiais. Se o policial tiver conhecimento do jiu-jitsu, ele fica mais confiante, né, na abordagem. É mais fácil ele controlar a distância, muitas vezes não necessitando de fazer uso da arma, né? Eu dou aula de jiu-jitsu há mais de 15 anos, pude participar de alguns treinamentos e com certeza o jiu-jitsu é muito eficaz. O exemplo de Nova York aqui, você tem que fazer abordagem com mais de um policial e você só pode controlar os braços da pessoa que está sendo abordada, né? Então no jiu-jitsu a gente tem várias ferramentas para fazer isso, com que todas as pessoas envolvidas, né, tanto o policial, a pessoa abordada e as pessoas em volta, a sociedade, fiquem protegidas, né? O Consulado-Geral do Brasil em Boston anunciou que vai fazer uma jornada para atender a comunidade brasileira em Nashua, New Hampshire. A ação vai acontecer no dia 13 de julho, das 10 da manhã às 3 da tarde, nesse endereço que aparece agora na sua tela. Nesse dia, a nossa comunidade da região vai poder solicitar muitos serviços, incluindo a emissão de passaporte, autorização de viagens para menores de idade, autenticação de documentos e muito mais. Mas atenção, porque para conseguir atendimento é preciso fazer agendamento online prévio
prévio acessando o site do Consulado-Geral do Brasil de Boston. Milhares de imigrantes de diferentes nacionalidades, incluindo brasileiros, se tornaram cidadãos norte-americanos no dia 4 de julho, o dia da independência do país. As cerimônias aconteceram em diferentes estados aqui do país e já virou uma tradição do Serviço de Imigração naturalizar imigrantes nessa data. Congratulations, you are now United States citizens. Foram 195 cerimônias de naturalização realizadas em todo o país, com direito a hino e juramento à bandeira. Cerca de 11 mil imigrantes de diferentes nacionalidades, incluindo brasileiros, ganharam a cidadania americana no 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. O Departamento de Imigração informou que só no ano passado foram quase 900 mil imigrantes que se tornaram cidadãos. Este ano, a expectativa é que esse número dobre. Até agora, o USCIS já naturalizou 589 mil estrangeiros. O tempo médio de processamento dos pedidos de cidadania é de 6 meses, mas isso varia de caso para caso. O USCIS informou que há muitas petições e que todas elas são avaliadas de forma independente. Por causa disso, alguns pedidos acabam indo e voltando várias vezes para a fila e o processo pode demorar mais tempo. No próximo bloco, a gente mostra como a imigração usou uma falsa instituição de ensino para descobrir fraude de visto de estudante. E tem reportagens sobre a expectativa para o anúncio de quem será o vice de Donald Trump na chapa para concorrer à Casa Branca. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, criou uma universidade falsa para descobrir imigrantes que fraudavam vistos de estudantes. O Departamento de Imigração conseguiu prender vários golpistas, mas também prejudicou centenas de estudantes inocentes que caíram nessa falsa instituição. O caso foi parar nos tribunais. O Tribunal Federal decidiu que os estudantes prejudicados pela operação do ICE poderiam processar os Estados Unidos e pedir reembolso. Os alunos inocentes gastaram em média $15 mil para estudar na instituição falsa e nunca receberam o dinheiro de volta. A maioria veio de diferentes países do mundo e descobriu que tinha sido enganada aqui no território americano. Eles foram obrigados a deixar o país e voltar para casa sem o direito de recorrer ou escolher outra faculdade. O centro estudantil fictício, chamado Universidade de Farmington, funcionou de 2015 até 2019. Nesse período, o ICE prendeu 250 estudantes que usaram o visto para entrar e permanecer no país sem nunca buscar a falsa universidade. O ICE prendeu ainda 8 pessoas do Michigan acusadas de comandar um esquema de fraude que vendia vistos estudantis para estrangeiros. A falsa instituição internacional veio à tona em 2020 e de lá para cá rendeu vários processos aplicados por ONGs de direitos dos imigrantes, direitos civis e de estudantes, que consideraram a operação um abuso de poder. O Departamento de Segurança Interna, do qual o ICE faz parte, não se manifestou sobre as acusações nem sobre a decisão da Justiça de reembolsar os estudantes prejudicados. Na política, em um momento em que a disputa presidencial está agitada, aumentam as especulações sobre quem será o vice na chapa do ex-presidente Donald Trump. O republicano já demonstrou suas preferências em alguns momentos, como no debate no final do mês passado, mas até agora nenhum nome foi confirmado. À medida que a Convenção Nacional Republicana se aproxima, aumenta o burburinho sobre quem será o companheiro de corrida do ex-presidente Donald Trump. We'll be making a decision sometime early convention or before convention. Enquanto vários nomes têm sido discutidos, ainda pode ser que venha uma surpresa pela frente, especialmente se houver mudanças do lado democrata diante das críticas a Joe Biden. Mas até agora, na lista para ocupar o cargo de vice de Trump, o favorito é Doug Burgum, da Dakota do Norte. Um governador de segundo mandato que tem 67 anos e um histórico bem conservador. He's got so many good choices that he can pick for this job. He can probably win the election without a vice president. Outro nome cotado é J.D. Vance, um senador de 39 anos de Ohio que é um antigo apoiador de Trump no Congresso.
I want to help him, and of course I would be very interested in the job. E tem também o senador Marco Rubio, da Flórida, que tem 53 anos e foi eleito para o cargo em 2010. Either way, whether I'm in the Senate or I get a chance to serve in the executive branch, I want to be a part of these issues that we're facing at this moment in our nation's history because they're that important. Ainda não há previsão de quando Trump vai anunciar seu parceiro de corrida eleitoral. Especula-se que isso pode acontecer no dia 9 de julho, quando um comício acontecerá no resort de Trump, na Flórida. Outra possibilidade é durante a convenção republicana, marcado para o dia 15 deste mês. Por outro lado, a Convenção Nacional Democrata está marcada para acontecer só em agosto. O partido vive um grande impasse sobre manter ou não o nome de Joe Biden na corrida à Casa Branca. Os esforços do atual presidente em comícios ao redor do país para salvar sua campanha não estão convencendo os dirigentes do partido nem os doadores. Foi assim que Joe Biden abriu o comício em Wisconsin, afirmando que ele iria concorrer à eleição de novembro e iria ganhar. Com a voz firme e bem disposto, o presidente admitiu que não teve sua melhor performance no debate contra o adversário Donald Trump, mas afirmou que isso não representava quem ele era. Gaylord Nelson, I'm back. Além do comício, mais tarde, às 8 da noite, Biden ainda vai se arriscar em participar de uma entrevista televisiva na rede ABC News ao vivo. Os esforços são para mostrar aos dirigentes do partido que ele ainda tem vitalidade, capacidade de participar de campanhas populares e de ganhar a corrida presidencial contra Donald Trump. Eu acho que devemos olhar isso além das campanhas, ou da eleição de novembro, ou da entrevista televisiva de hoje. A nossa função é nomear alguém que possa fazer o trabalho nos próximos 4 anos, e sabemos a resposta para Biden, afirmou Martin Dolan, um importante apoiador e doador do Partido Democrata. Analistas dizem que a decisão de sair da corrida presidencial deve partir do próprio Joe Biden para que um próximo candidato ganhe apoio popular. E se isso acontecer, as regras para definir um novo candidato são incertas, já que os 3.900 delegados das primárias foram eleitos baseados no nome de Biden. Não é como se Joe Biden pudesse dizer: estou me afastando, todos vocês, delegados que me apoiaram, têm agora que apoiar este outro candidato. Não funciona assim. Os delegados seriam livres para agir como quisessem, disse o correspondente da Casa Branca, do The New York Times. Hoje, um levantamento popular feito pela instituição Reuters Ipsos apontou que o único nome capaz de derrotar Donald Trump nas urnas seria o de Michelle Obama. A ex-primeira-dama lidera as tabelas de favoritismo entre os eleitores democratas em quase todos os estados do país. Tanto Biden quanto Trump aparecem 10 pontos percentuais atrás do nome dela. Depois do intervalo, o estado da Flórida cria lei para atrair médicos estrangeiros, inclusive brasileiros. E influencer brasileiro encontra cobra solta em parque da Disney e viraliza com o registro. O estado da Flórida anunciou a criação de uma lei para atrair médicos estrangeiros, inclusive brasileiros, que são vistos com bons olhos entre a categoria aqui no país pela boa formação e atendimento humanizado. A ideia do governador é suprir a escassez de médicos no estado. Outras regiões do país também estão apostando em medidas parecidas, já que os Estados Unidos estão com falta de profissionais de saúde no mercado. Os médicos estão em falta e os Estados Unidos prevêem um déficit de mais de 6 mil profissionais até 2030. Diante dessa realidade, muitos estados estão criando leis para atrair médicos estrangeiros. A mais nova iniciativa veio da Flórida. O governador Ron DeSantis aprovou um novo pacote de lei conhecido por Live Healthy, que promete atrair médicos imigrantes. O investimento de mais de $1 bilhão para o ano fiscal 2024-2025 promete fortalecer o sistema de saúde na região. As principais medidas incluem um aumento das taxas de reembolso do Medicaid para hospitais, apoio a programas educacionais na área de saúde e a criação de novos hospitais-escola especializados em saúde comportamental. Ações que visam melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde na Flórida. No ano passado, o Tennessee tomou uma iniciativa semelhante com a adoção da Lei HB 1312
para combater a falta de profissionais da saúde, especialmente em áreas rurais e de cuidados primários. Para especialistas, as novas legislações beneficiam especialmente os brasileiros, porque as medidas também tiram algumas exigências, como a necessidade de repetir a residência médica nos Estados Unidos. Mas atenção, porque o processo de validação do diploma médico ainda é exigido e o tempo para isso varia de caso para caso. A gente segue falando de saúde porque, em meio ao feriadão de 4 de julho, um novo estudo apontou um dado bastante alarmante. Que os alimentos ultraprocessados podem encurtar a vida de uma pessoa em mais de 10%. As informações com a Cone Rocha. O estudo apontou quanto os alimentos ultraprocessados podem encurtar a vida das pessoas de forma precoce. Nos homens, a redução pode ser de 15% e nas mulheres, 14%. Sodas and sugar-sweetened beverages. A nutricionista Júlia Zumpano diz que os refrigerantes e as bebidas adoçadas com açúcar são os maiores vilões, mas no topo dessa lista ainda estão as carnes processadas, como bacon, salsichas e muitos outros. O problema é que esses produtos representam hoje 60% dos alimentos consumidos pela maioria das famílias do país. O estudo apontou que os ultraprocessados duplicaram nas mesas entre as décadas de 80 e 2018. E isso é que está provocando o aumento de doenças cardíacas, diabetes e mortes precoces nos Estados Unidos. They're leading to inflammation, they're leading to more fat storage. Júlia Zumpano diz que esse consumo exagerado desses produtos leva à inflamação do corpo, ao armazenamento de gordura, eleva a pressão arterial e aumenta o risco de AVC. E a especialista lembra ainda que os ingredientes artificiais também podem levar ao câncer. Mas se você não conseguir resistir aos seus desejos por esses tipos de comida, a nutricionista afirma: escolha seu veneno e coma somente em ocasiões especiais. Vai reduzindo aos poucos. Isso pode ser diferença entre viver a longo ou a curto prazo. Pick your poison. Maybe it's a hot dog, maybe it's a regular soda or diet soda, and have it very infrequently for special occasions. Alimentos ultraprocessados são alimentos embalados, tá? E nessa embalagem, né, como nós temos uma regulamentação da embalagem, obrigatoriamente os fabricantes precisam colocar as informações sobre a tabela de informação nutricional e a lista de ingredientes que compõem aquele alimento, em ordem decrescente, então do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. Então, quando você observa no rótulo de um alimento que o primeiro, segundo, terceiro, entre os 5 primeiros ingredientes, você tem a presença de diferentes tipos de açúcares, de gorduras, de sal, isso já indica que é um alimento que não é adequado para consumo. Além disso, você pode observar listas muito longas de ingredientes, com uma série de aditivos químicos, como conservantes, antiumectantes, saborizantes, aromatizantes, e todos esses antes, né, eles indicam o quê? Aditivos químicos. Então, indicam que esse alimento ele é ultraprocessado. Agora, olha só essa notícia. Um influencer brasileiro foi passear nos parques da Disney e deu de cara com um intruso bem assustador. Ele encontrou uma cobra gigante perto de um dos brinquedos do Animal Kingdom em Orlando. O réptil é de uma espécie de jardim, não é venenoso, mas a imagem desse animal rastejando surpreendeu os visitantes e também os funcionários. O flagrante foi feito pelo influenciador Felipe Abílio, que compartilhou a imagem assustadora no Instagram dele. Os funcionários acabaram isolando a área para evitar que as crianças se aproximassem. Depois capturaram a cobra e soltaram ela em um local seguro e ninguém se machucou. Depois do intervalo, tem alerta para o calorão e os impactos do furacão Beryl nos Estados Unidos neste final de semana. E a gente mostra como foi o show dos Gilsons em Los Angeles durante a primeira turnê do trio brasileiro em terras norte-americanas. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
O feriado de 4 de julho foi marcado por uma série de ataques de tubarão nas praias do Texas. Pelo menos 4 casos graves foram relatados, com 2 homens e 2 crianças precisando de internação hospitalar. Os incidentes aconteceram na ilha South Padre. A polícia acredita que o mesmo tubarão tenha sido responsável por todos esses ataques. Até agora, os especialistas não sabem dizer qual é a espécie do animal que acabou atacando os banhistas. Por isso, eles estão usando drones na tentativa de localizar esse tubarão. Os salva-vidas também pedem aos banhistas da região que tenham mais atenção na costa texana, enquanto continuam os esforços para vigiar a área. Uma pesquisa recente do Aquário do Texas mostrou que tem crescido a quantidade de tubarões na costa do estado. E ainda falando sobre o Texas, milhões de pessoas por lá estão em alerta para os impactos do furacão Beryl esperado para este final de semana. Além disso, moradores de muitas outras partes do país precisam estar atentos para uma forte onda de calor que já começou e deve se prolongar. O calor excessivo, que eleva as temperaturas em toda a costa oeste e parte das grandes planícies do sul, está atingindo um nível perigoso à saúde, segundo as autoridades. O norte da Califórnia tem registrado temperaturas de 3 dígitos e visto um aumento preocupante dos incêndios florestais. Em Oroville, que fica a cerca de 1 hora de Sacramento, milhares de residentes estão sob ordens de evacuação. Enquanto isso, em Atlanta, mais de 50 mil corredores participaram da disputa anual Peachtree Road, mas os organizadores cancelaram a corrida antes mesmo que todos pudessem cruzar a linha de chegada devido a um índice de calor perigoso, perto de 109 graus Fahrenheit. A previsão é de que esse calorão, que afeta boa parte do país, dure até o final de semana. Enquanto isso, partes do sul dos Estados Unidos se preparam para os impactos do furacão Beryl. E surpreendendo novamente os meteorologistas, o inédito e agressivo furacão Beryl voltou a subir de categoria antes de chegar ao México. No começo da semana, a tempestade devastou as ilhas do Caribe e deixou 11 pessoas mortas. Agora, após afetar a área mexicana de Cancún, a previsão é de que essa tempestade faça uma curva, seguindo em direção ao território norte-americano. Os especialistas estimam que Beryl deve perder força, mas mesmo assim provocar ventania, chuva forte e ressaca no mar nos próximos dias. Os estados que estão em alerta para esse mau tempo são Califórnia, Texas e Louisiana. A gente vai acompanhar esse furacão, a passagem dele, e vai trazendo as notícias para vocês. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa agora, ver como é que vai estar a previsão para parte do país aqui. Olha, Boston a gente tem chuva com mínima de 72, máxima de 84. Tempestade também em Nova York com mínima de 75. Esse mau tempo segue em Norfolk, em Atlanta e Charlotte. Atlanta máxima de 93. Já na Flórida a gente tem sol em Jacksonville e tempestade, chuva em Tampa e Miami com máxima de 96 nessa área. New Orleans segue essa tempestade. Houston a mesma coisa, Evelyn com máxima de 95. E essa previsão de trovoada ao longo do final de semana se arrasta de Brownsville até San Antônio e só em El Paso o tempo fica melhor, com uma previsão de bastante sol e calor de 98. Em Albuquerque também a previsão é de tempo bastante quente, assim como em Phoenix, no Arizona, com máxima atingindo 115. Em Los Angeles, na Califórnia, 94 de máxima, temperatura subindo nessa região, 79 também em São Francisco. A gente lembra que tem áreas da Califórnia enfrentando muitos incêndios florestais. Esse calor também vai ser bastante perigoso para o final de semana, né, Ruth? Bastante. E olha, agora a gente fala sobre música popular brasileira, que é pela primeira vez o grupo Gilsons está em turnê aqui nos Estados Unidos. O trio, formado por José Francisco e João, 2 netos e um filho de Gilberto Gil, está arrastando multidões por onde passa. E a Eloá Orazen acompanhou a apresentação do grupo em Los Angeles. José, João e Francisco seriam como quaisquer outros nomes se não fosse por um detalhe: o sobrenome, Gil. Eles são, respectivamente, filho e netos de ninguém menos que Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música brasileira. O trio que dá vida à banda Gilsons é talvez o melhor exemplo verde-amarelo de um fenômeno atual hollywoodiano, chamado pela imprensa internacional de Nepo Babies. O termo é uma mistura da palavra nepotismo com baby e surge para abordar pessoas que têm parentesco com grandes figuras do entretenimento mundial. O Nepo Babies ele é o termo, que surge para ilustrar o que a gente, na verdade, sempre se identificou com todos os sentidos que isso carrega, mas sobretudo os positivos, de você, você ter ali referências
espaços, possibilidades, né, olhares e tudo isso, isso só pode ser bom, né? É claro que quando você se lança para o mundo, entra um pouco desse olhar, né, da perspectiva do privilégio, da quebra ali de algumas barreiras que a gente vê que existem para a maioria dos artistas. E existe de fato, a gente de fato tem possibilidades, assim como também olhares que muitas vezes interferem, assim, a gente tem muita referência perto, a gente vem de uma geração que já, né, viveu, nossas mães, né, mãe do João, minha mãe, aí José, que aqui a gente é tudo, né, irmã, viu todo mundo ali, a gente viu muita gente também meio que não saber lidar com essa história. Enfim, somos nepos e somos nepo babies. Apesar da ascendência estrelada, o trio de artistas trilha um caminho próprio, cantando, tocando e interpretando canções autorais, que caíram de vez no gosto do público internacional e brasileiro, sobretudo daqueles que moram fora do país. A gente chega e acaba pegando um pouco desse lugar da saudade, né, dessa coisa. E é legal ver que a gente preenche um pouco desse espaço, né, dessa saudade de brasilidade, de Brasil, da nossa cultura, né? Isso aconteceu muito na turnê da Europa, que foi onde a gente viveu esse choque pela primeira vez, né? Apesar da gente já ter também uma certa experiência em tocar fora do Brasil com o seu Gilberto, os meninos até mais, mas a gente, quando chegou ali com o nosso projeto, né, trazendo, a gente sentiu muito isso, assim. E aqui nos Estados Unidos eu tenho achado uma energia até semelhante, assim, principalmente nesse lugar saudoso, assim, do público brasileiro. Mas aqui a gente também encontrou bastante gente, bastante americano nos shows, foi bem legal. Os herdeiros de Gilberto Gil começaram a primeira turnê norte-americana da banda aqui pela Califórnia. Durante todo o mês de julho, o trio se apresenta em diversos palcos dos Estados Unidos e do Canadá. E todos os shows prometem ser assim, com a casa cheia e com muita animação. É isso aí, o Jornal Américas no ar então termina agora. Mas continua na nossa programação, tá chegando aí a Rainha da Pérsia e a gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Um bom final de semana. Até lá.